Certas coisas a gente fala rindo, mas por dentro sabe que acredita de verdade. Tipo aquela frase: com a sorte que tenho, é claro que isso ia dar errado. Isso é dito no automático, como quem tenta disfarçar o peso com um sorriso. A vida vai ouvindo essas frases que parecem soltas, quase inofensivas, e vai se moldando a elas como se fossem decreto. Porque mesmo quando a oração pede por mudança, se a boca insiste em declarar ruína, o céu escuta o que sai da alma, e não só o que sai da boca. É estranho pensar que a gente mesmo, sem perceber, vira a maior barreira entre a promessa e o cumprimento. E não por falta de fé, mas por excesso de costume. A pessoa já nem nota o quanto se sabota com palavras pequenas, expressões rotineiras, frases que carrega como quem repete apelido velho, só que o mundo espiritual não entende ironia. Ele reage. E o que parece só uma reclamação qualquer, ecoa como sentença diante de um céu que trabalha com verdade e convicção. Tem gente que planta desânimo toda manhã no espelho e depois se pergunta por que nada floresce à tarde. É nisso que mora um tipo de prisão silenciosa, aquela que ninguém enxerga porque não tem grades, mas tem fala. E toda fala cria ambiente. A gente cresce ouvindo que palavras têm poder, mas vai levando isso como ditado popular, quando na verdade é lei espiritual. Há quem ore pedindo libertação, mas continue se chamando de incapaz. E o nome que você aceita ouvir sobre si é o nome que vai governando sua identidade, mesmo sem querer. O céu tem nome novo para você. Mas enquanto a boca insiste em repetir os nomes antigos, as bênçãos ficam esperando você se apresentar com coragem. Tem uma dor que a maioria carrega calada. A dor de sentir que nada flui, mesmo fazendo tudo certo. E na maioria das vezes, isso não acontece por falta de oração, nem por ausência de fé. A trava está nas declarações. Porque o coração até crê, mas a boca vive desmentindo. E quando os dois andam em direções opostas, a bênção fica sem endereço certo. Deus não se move por grito, se move por verdade. E verdade tem que estar alinhada entre o que se sente, o que se fala e o que se espera viver. A Bíblia diz que do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Isso muda tudo. Porque se a sua realidade está refletindo exatamente o que você vem dizendo, talvez a mudança que tanto espera não esteja do lado de fora, mas dentro, no jeito de se tratar, no que diz sobre si, no nome que aceita carregar quando está cansado. Deus não te chama pelos seus erros, nem pelos fracassos que você já viveu. Mas e você? Como tem se chamado? O que tem declarado sobre sua vida nos dias em que parece que nada anda? Nem sempre é o inimigo. Às vezes, é só o eco da própria boca plantando o que depois vira escassez. E o pior é que isso se repete como ciclo. A pessoa fala mal da própria vida. A vida não melhora. Ela confirma com a fala que realmente está ruim. E o ciclo se fortalece. Só que tem uma saída. E ela começa onde muitos não prestam atenção. Na maneira como você declara aquilo que quer viver. Se você entendesse o poder real que existe nas palavras que libera quando ninguém mais está ouvindo, não desperdiçaria uma só com medo, dúvida ou sentença de derrota. Porque há bênçãos que já foram liberadas no céu, mas que precisam de uma boca corajosa na terra para se manifestarem. E talvez o que Deus esteja esperando não seja mais um pedido, mas uma declaração firme, feita com fé e convicção, como quem diz: eu não sou o que vivi até aqui, eu sou o que o Senhor já disse que eu vou viver. Antes de continuarmos a mensagem, peço só um instante da sua atenção e te convido a considerar se inscrever no nosso canal. É muito importante para que consigamos espalhar esta palavra. Tem palavras que a gente não solta em voz alta,
mas que gritam por dentro. E são essas que moldam a forma como a gente enxerga a vida. Quando alguém diz, eu não consigo mais, nem sempre está se referindo a um esforço físico. É como se fosse um racha interno, um cansaço de acreditar, como se já tivesse ensaiado a própria desistência 1000 vezes sem ninguém ver. E o problema disso não está só no pensamento, está no eco que isso gera dentro, porque por mais que ninguém escute, o coração escuta. E tudo que ele escuta passa a acreditar. É por isso que tanta gente se vê cercada de possibilidades, mas travada por dentro. Não é que a porta esteja fechada. Às vezes, é só que a pessoa se convenceu tanto de que não é digna de passar por ela que nem tenta mais. A mente rejeita o que o coração desacreditou, e o corpo só segue o fluxo. O jeito como você conversa consigo mesmo quando está sozinho revela se a sua fé está firme ou se só virou um hábito automático de oração. Porque a boca que repete "eu sou fraco", mesmo depois de pedir força, vai se alimentando dessa fraqueza até ela virar realidade. Há momentos em que não são os outros que nos diminuem. Somos nós que vamos nos encolhendo nas palavras que escolhemos para nos definir. E isso nem sempre começa em voz alta. Começa com aquele pensamento jogado entre uma frustração e outra. Com aquele desabafo seco no fim do dia. Com aquela comparação injusta que faz com alguém que parece estar sempre à frente. Aos poucos, vai se formando uma identidade torta, montada sobre o que não deu certo. E a pessoa se resume ao que não conseguiu, como se o fracasso fosse o sobrenome dela. A palavra diz, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus, capítulo 12, versículo 34. E isso desmonta qualquer desculpa de que falar mal de si é só uma forma de desabafo. Porque se a boca fala o que o coração guarda, então o coração precisa ser curado. O problema não é a frase dita na pressa, é o sentimento escondido atrás dela. E não tem oração que faça efeito quando a pessoa mesma se recusa a concordar com a vida que está pedindo. Fica como se jogasse palavras ao vento, mas com os pés presos no chão da descrença. Você pode até ter ouvido muita coisa dura na vida. Pode ter sido marcado por palavras que vieram de fora e feriram fundo, mas o que tem sustentado esse padrão não é mais o que disseram sobre você. É o que você mesmo continua dizendo. O veneno agora não está no que entrou, mas no que você resolveu repetir. Quando alguém insiste em se chamar de incapaz, de burro, de azarado, de problema, não está só se descrevendo, está criando cercas ao redor da própria história. E cada vez que reforça isso, cava mais fundo um poço que nem precisaria existir. É difícil construir algo novo com os tijolos da rejeição. E toda vez que você se define por aquilo que falhou, levanta paredes com frases que pareciam inocentes, mas viram muralhas. O coração não resiste a esse tipo de martelo constante. E a fé começa a morrer sufocada no ruído de quem só aprendeu a se calar quando precisava se abençoar. Tem gente que ora com força, mas vive com medo. Que pede com voz firme, mas passa o resto do dia desconfiando se foi ouvido. E é aí que muita coisa trava. Não por falta de súplica, nem por ausência de vontade, mas porque o que se diz diante de Deus não combina com o que se carrega no coração quando a oração termina. A fé não é só uma oração bonita, é o que permanece quando o silêncio de Deus parece longo demais. E quando o céu percebe que o coração não sustenta o que a boca declarou, ele se cala. Porque Deus responde à certeza, não à dúvida envernizada de religiosidade. Nem sempre o silêncio lá de cima é ausência. Às vezes é só um espelho, uma forma de nos mostrar que o ruído está dentro, não fora. Tem quem ore por portas abertas, mas viva esperando por fechamentos. Quem pede restauração, mas trata tudo com a expectativa de perda. E isso contamina a atmosfera ao redor. A dúvida, mesmo pequena,
sufoca a resposta. E não se trata de perfeição, de ser inabalável. É sobre coerência. O céu se move onde há verdade alinhada, não onde há palavras soltas tentando manipular o tempo de Deus. A fé não é um grito alto nem um gesto teatral. É uma estabilidade interna que segura firme mesmo quando nada parece mudar. E essa estabilidade começa na forma como a pessoa pensa e fala quando ninguém está olhando. Quando as palavras sussurradas em pensamento carregam convicção, o mundo espiritual se organiza. Mas quando a fala diz uma coisa e a alma se arrasta por outra, há ruído, um ruído que desautoriza até as orações mais bonitas. Não adianta decorar versículos se no íntimo a pessoa ainda se define pela insegurança que carrega desde sempre. Há uma passagem que expõe essa tensão com clareza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Não está dizendo que é difícil, está dizendo que é impossível. Isso significa que qualquer tentativa de agradar, de mover o céu, de tocar o coração divino sem fé genuína, não passa de teatro espiritual. E a fé não é medida por volume de palavras, mas por constância. A constância de quem decide continuar acreditando, mesmo quando tudo em volta parece querer convencer do contrário. Essa incoerência entre o que se ora e o que se vive causa mais estagnação do que muitos reconhecem. Porque o céu não é movido por pena, é movido por confiança. E tem muita gente insistindo em orações intensas, mas construindo seus dias sobre o alicerce do medo. É como quem lança sementes e logo depois pisa no solo esperando que nada nasça. E quando nada nasce, se sente frustrado, sem perceber que destruiu com o pé o que acabou de plantar com a mão. É por isso que declarar bênçãos exige mais do que voz. Exige estrutura interna, um coração decidido a não mais sabotar o que pede. Porque enquanto houver contradição entre a fé que se ora e o medo que se alimenta em silêncio, a resposta continuará em espera. Não porque Deus não ouviu, mas porque a fé não sustentou o espaço necessário para que a bênção se tornasse real. Tem hora que não é o ambiente que está pesado, é o nome que a pessoa aceitou carregar. Nome que não veio de Deus, nem foi escolhido por amor, mas surgiu no meio da dor, da comparação, da frustração repetida. E o pior é que isso acontece de forma tão sutil que quase ninguém percebe. Vai começando com uma frase pequena, um costume de rir de si com desprezo, um jeito de diminuir a própria história como se fosse proteção contra novas decepções. E quando vê, está respondendo por uma identidade que nunca foi sua. O modo como a pessoa se chama internamente determina a forma como ela vive. Quem se enxerga como fardo começa a viver com medo de ser rejeitado. Quem se vê como problema começa a viver pedindo desculpa por existir. E quem só se chama pelos fracassos que teve, fecha a porta das conquistas futuras sem se dar conta. Porque o nome que se escolhe repetir diz muito mais do que qualquer currículo, qualquer aparência ou discurso. Ele carrega um tipo de peso que molda o que a pessoa acredita que merece. Tem gente que parou de sonhar não porque Deus não quer mais cumprir, mas porque aceitou um nome que desautoriza qualquer expectativa. Começou a se chamar de esquecido, de azarado, de improvável. E o céu respeita o nome que você aceita. Porque fé também é isso. Assumir uma identidade que combine com a promessa, não com o trauma. Não adianta orar por cura se no íntimo você ainda se chama de ferido. Não adianta pedir portas abertas se no fundo acredita que nasceu para ficar do lado de fora. A palavra é direta. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Isso não é sobre palavras soltas, mas sobre identidade declarada.
Porque quando você se chama por nomes que não combinam com aquilo que Deus já liberou, começa a atrair exatamente o contrário daquilo que está orando para viver. Isso vira um ciclo silencioso, difícil de quebrar, porque está enraizado no jeito de se ver, de se tratar, de se definir. A mudança começa quando você escolhe, com consciência, abandonar os rótulos que o tempo, as pessoas ou você mesmo impuseram. Isso não é fingimento, é fé. Fé de quem decide romper com a versão distorcida que carregou até aqui para viver a verdade que o céu já declarou. E não é fácil. Porque o nome velho parece mais familiar. Mas não tem como viver o novo, insistindo em responder pelos nomes do passado. Mudar a forma de se chamar é um ato espiritual. É dizer, mesmo em dias difíceis, eu sou amado, escolhido, restaurado, necessário. E repetir isso até que o coração aceite. Porque quando a boca muda o nome, a alma começa a mudar de lugar. E o céu reconhece, porque Deus responde à verdade. Mas só quando ela não vem disfarçada de mentira emocional. Nem toda espera é negativa. Algumas são só pausas esperando uma resposta firme da nossa parte. E tem bênção que não está distante nem perdida. Só está parada, aguardando por uma autorização que a gente mesmo não teve coragem de dar. Porque tem coisa que o céu já aprovou, mas a pessoa segue sem aprovar em si mesma. Não porque não queira, mas porque nunca aprendeu a dizer com convicção que merece viver o que Deus prometeu. É como se houvesse um bloqueio invisível entre o pedido feito e a liberação esperada. E esse bloqueio fosse a própria dúvida disfarçada de humildade. Falar com fé não é gritar, não é inventar, não é repetir frases decoradas. É ter coragem de dizer o que se acredita, mesmo quando tudo em volta tenta convencer do contrário. Há pessoas que oram bonito, com palavras fortes, mas que se calam na hora de declarar aquilo que desejam viver. Como se estivessem esperando uma confirmação externa para começar a afirmar internamente. Só que a fé verdadeira não espera sentir para falar. Ela fala porque sabe, porque crê. E quando a fala se alinha com essa certeza, o ambiente espiritual se move. A Bíblia diz, crie, por isso falei. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Isso resume muita coisa. A fala que transforma vem da crença, não da emoção. A declaração que destrava não nasce do medo, mas da confiança. Quando alguém decide abrir a boca e declarar vida, mesmo com o cenário contrário, está dizendo ao céu que confia mais na promessa do que na aparência do momento. E isso tem um peso que o mundo espiritual respeita. Porque fé que se cala não constrói, mas fé que fala firma raízes. Muita coisa não acontece não por falta de oração, mas por ausência de declaração. Tem gente que pede cura, mas nunca disse em voz alta, eu vou ser curado. Pede paz, mas ainda não teve coragem de afirmar, essa confusão vai acabar e eu vou ter sossego. E enquanto essa palavra não sai com verdade, a bênção fica em espera, suspensa, sem onde pousar. Porque o que sustenta a promessa na terra é a firmeza daquilo que se libera com a boca. Quando a fé é só interna, ela ainda é semente. Mas quando se transforma em palavra, começa a brotar. O problema é que muitos têm medo de declarar e depois não ver acontecer. Como se o fracasso estivesse atrelado à fala, mas não está. O fracasso é não tentar, é continuar orando sem jamais liberar com coragem aquilo que se crê. Deus não se ofende com a expectativa, Ele se alegra com a coragem de quem assume o que deseja viver, mesmo sem provas visíveis, porque quando a palavra é dita com fé, ela não volta vazia. E onde há fé verbalizada, há caminho aberto. Sempre. Você já se ouviu com atenção? Já parou para perceber o tipo de palavra que tem liberado sobre si, mesmo sem querer? Talvez o que esteja faltando não seja um novo milagre, mas uma nova forma de se tratar, de se chamar.
de declarar o que você deseja viver. Não precisa ter tudo resolvido, só precisa ter verdade no que sai da sua boca. Porque quando a fé encontra espaço nas palavras, o céu encontra espaço para agir. Vem, vamos falar com Deus com esse coração sincero. Ele escuta o que ninguém mais consegue ouvir. Senhor, neste momento eu me coloco diante de Ti sem máscaras, sem repetições vazias, sem frases ensaiadas. Eu venho com o que sou, com o que restou. E mesmo que haja um cansaço aqui dentro, mesmo que as palavras tenham falhado tantas vezes antes, hoje eu quero falar contigo com verdade. Não aquela verdade cheia de dor, mas a verdade que carrega esperança. Aquela que acredita que o Senhor ainda está ouvindo, ainda está cuidando, ainda está disposto a reescrever minha história, mesmo quando eu mesmo deixei de acreditar. Pai, tem dias em que minha boca tem dito coisas que o meu coração nem concorda. Eu me pego repetindo palavras duras sobre mim, como se fossem verdades absolutas, quando na verdade são só feridas que ainda não cicatrizaram. Me perdoa por cada vez que eu declarei sobre minha vida algo que não veio do teu coração. Me perdoa por ter aceitado nomes que não foram dados por ti. Por ter me acostumado com o rótulo de derrotado, de fraco, de confuso, de indigno, quando o Senhor me chamou por outro nome. Eu peço que o Senhor me ensine a falar de mim do jeito que o céu fala. Que a minha boca aprenda a declarar vida onde o mundo só enxerga ruína. Que os meus lábios se recusem a repetir palavras de maldição, de medo, de vergonha, e que o som da minha própria voz comece a se alinhar com aquilo que o Senhor já disse sobre mim desde sempre. Me dá coragem para declarar cura enquanto ainda sinto dor, para declarar restauração mesmo em meio aos escombros, para declarar propósito mesmo quando tudo parece vazio. Pai, eu quebro neste instante toda palavra lançada contra mim, vinda de outros ou vinda de mim mesmo, que tenha servido de barreira para as tuas promessas. Toda sentença que se ergueu contra a minha identidade, toda maldição que ecoou no silêncio dos meus pensamentos, todo costume de me diminuir para não incomodar. Eu rejeito, eu cancelo e declaro com fé que nenhuma palavra contrária vai ter mais poder sobre minha vida do que a tua palavra viva. Nenhuma mentira terá mais autoridade do que aquilo que o Senhor já afirmou sobre mim. Eu profetizo bênção sobre minha casa, sobre meus caminhos, sobre minhas emoções, sobre minha mente, sobre meu futuro. Que o meu nome volte a carregar o peso da graça e não da culpa. Que minha boca se torne um instrumento de edificação e não de destruição. Que cada palavra minha, a partir de hoje, sirva de alicerce para o que o Senhor quer construir em mim. E se um dia eu esquecer, que o teu Espírito me lembre, com firmeza e amor, de quem eu sou em ti. Senhor, eu declaro que sou escolhido, sou amado, sou restaurado, sou perdoado, sou capacitado. E mesmo que tudo ainda pareça igual por fora, eu sei que algo já começou a mudar aqui dentro. Porque quando a minha fala se alinha com a tua verdade, o impossível deixa de ser um obstáculo e passa a ser só um detalhe. Obrigado, Pai, porque o Senhor me escuta até quando eu mesmo não sei mais como pedir. Obrigado porque a tua paciência me alcança mesmo quando eu tropeço nas minhas próprias palavras. Que a minha fé continue sendo cultivada não apenas no que eu creio, mas principalmente no que eu declaro. Porque há poder no que sai da minha boca, quando o meu coração está firmado no teu amor. Em nome de Jesus, amém. Tem oração que não termina quando a gente diz amém. Tem oração que continua agindo em silêncio, na forma como a gente escolhe falar, pensar e reagir depois de se levantar. Se essa oração foi sincera para você, deixa que ela ecoe nos próximos dias. Permita que as palavras que saíram da sua boca hoje com fé comecem a redesenhar sua realidade a partir de dentro. Se essa mensagem fez sentido para você,
considera se inscrever no canal e deixar o like. Não é só para apoiar, é para continuar recebendo palavras que sustentem sua fé em dias em que tudo parece desabar. E escreve aqui nos comentários uma frase curta que declare fé sobre a sua vida. Uma só, mas que venha com verdade. Algo como: a bênção já tem meu nome. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Se você tem buscado propósito espiritual e precisa de direção para fortalecer sua caminhada com Deus, aquilo pode ser exatamente o que faltava para reacender sua comunhão e viver com mais clareza o que Ele já sonhou para você. Que o Senhor te abençoe com sabedoria para declarar o certo, coragem para crer no que Ele já falou e paz para descansar enquanto Ele age. Te espero no próximo vídeo.